Hoje é o segundo episódio do Diários de Terapeuta. Eu tô aqui num hotel, num quarto de hotel, porque o meu parceiro Murilo tá dando uma palestra aqui na universidade, em Rio do Sul, Santa Catarina. Então estamos viajando hoje aqui no nosso estado, né? Nós moramos em Santa Catarina também. E eu vou te contar então como funcionam os bastidores do meu trabalho. Então, como terapeuta, eu faço atendimentos individuais e também tenho mentorias em grupo e também dou cursos. Então, eu sou um terapeuta, professor, mentor, empresário, então eu faço várias coisas, mas dentre essas várias atribuições que eu tenho, uma delas é atender pessoas, né, como terapeuta integrativo. Então, quando eu vou atender uma pessoa, primeiro, geralmente, eu vou te contar assim de uma forma como se fosse na média. Na média, eu aplico um questionário para a pessoa antes mesmo do atendimento. Ela responde esse questionário, formulário, e aí eu já faço uma análise prévia sobre alguns aspectos da vida dela, geralmente sobre os relacionamentos. Então, as pessoas que eu atendo, geralmente, elas vêm para atendimentos comigo porque elas já receberam alguma devolutiva minha, como, por exemplo, um diagnóstico da vida amorosa, um mapa do amor, porque eu tenho vários trabalhos paralelos, né? Eu não faço apenas atendimentos de uma forma mais tradicional, como a gente estava acostumado antigamente, né? Então, eu faço muitos trabalhos, eu entrego muita coisa gratuita aqui nas redes sociais, então é muito comum que o meu futuro cliente, né, a minha futura cliente de terapia, ela venha através de algo que ela já recebeu de mim antes. Geralmente é algo gratuito, uma análise que eu fiz, um vídeo que eu mandei, enfim. Então, geralmente a pessoa vem e eu já conheço um pouquinho da história dela, porque eu já tinha feito alguma análise prévia das relações, dos aspectos emocionais, enfim. Então, na primeira sessão, eu trabalho com a anamnese, então eu trago várias perguntas para a pessoa. Ela vai me contar muita coisa da vida dela, da história de vida, da infância, qual é a demanda que ela quer trabalhar, né? O que ela quer melhorar na vida dela. Então é uma sessão bem conversada, né? Bem com muitos diálogos terapêuticos, mas sempre na sequência, mesmo na primeira sessão, a gente já faz um trabalho de expansão da consciência. Então, muita gente não sabe, né, o que é a expansão da consciência, e é uma coisa um pouco desafiadora mesmo de explicar, porque não é algo que a gente vê, então não é uma coisa palpável. Então, a expansão da consciência é como se nós entrássemos em um estado de relaxamento. Então, o nosso corpo, ele relaxa, e a nossa consciência, a nossa percepção, as nossas sensações, a nossa intuição, tudo isso vai ampliando nesse estado de relaxamento profundo. Então a pessoa tá aí do outro lado da tela, eu tô aqui, ela fecha os olhos e eu vou guiando em um processo de mergulho para dentro dela mesma. Então ela vai aprofundando, 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 e a consciência dela vai expandindo. Por quê? Porque ela vai limpando as crenças, ela vai limpando os julgamentos, ela vai devolvendo tudo aquilo que não é dela. Então ela vai ficando só ela com ela mesma e vai percebendo que ela é uma energia gigantesca. Nós somos uma energia muito maior do que o nosso corpo. Nosso corpo é menos de 1% daquilo que nós somos em essência. Nós somos um ser literalmente energético. Então tem muita energia dentro e fora do nosso corpo físico e que a gente não enxerga, né? A gente não vê. É algo mais, muitas vezes associado a algo místico ou algo oculto, porque a gente não vê, né? Que é o próprio inconsciente. A gente não vê claramente o que é o nosso inconsciente, mas ele guarda muitas, milhões e milhões e milhões de informações sobre tudo que a gente já viveu, a nossa ancestralidade e tudo mais. Então a gente faz esse trabalho de expansão da consciência. Isso é o atendimento. E nesse processo de expansão da consciência é que vão vindo as intuições, as percepções, as reprogramações de crenças, as limpezas energéticas. Então tudo, praticamente tudo, vai acontecendo dentro desse processo de expansão
expansão da consciência. Quando a pessoa retorna, ela já está bem relaxada, já está bem leve, porque ela ficou alinhada, ela entrou na essência dela, ela saiu daquela distorção que a mente dela estava levando. Então, basicamente, assim acontece a primeira sessão, e as próximas sessões, elas são um desenrolar dessa primeira conversa. Então, nas próximas sessões, a gente vai desenrolando, vai desenvolvendo o que mais que está preso ali, quais são os outros bloqueios, que tipo de crença que ela tem, e a gente continua fazendo esse processo de expansão da consciência, usando diferentes técnicas, mas geralmente eu vou para esse caminho da meditação guiada para que ela expanda a consciência. Até hoje é a forma que eu acho mais efetiva para que aconteça uma mudança real na vida da pessoa. São essas técnicas de relaxamento e expansão da consciência. E vou até te contar bem rapidinho aqui o último atendimento que eu fiz, onde foi na primeira sessão, fizemos uma sessão só até agora, a gente vai fazer um protocolo de 5 sessões. Na primeira sessão, a pessoa resgatou o poder pessoal dela. Ela até relatou no final que ela estava sentindo que ela estava pequenininha, escondidinha, pedindo socorro, mas ninguém aparecia. E no final da sessão, ela se via já como uma rainha, uma leoa, com uma coroa na cabeça. Ela estava com todo o poder pessoal dela de volta. Então a gente não percebe, mas nós vamos dissolvendo o nosso poder pessoal, a gente vai deixando o nosso poder, o nosso centro cardíaco, essa força que a gente tem, a gente vai deixando um pouquinho em cada lugar. Eu deixo aqui com o marido, porque ele para mim é uma figura de autoridade, eu deixo um pouquinho do meu poder pessoal lá com o meu chefe, eu deixo um pouquinho do meu poder pessoal aqui com os meus filhos, eles fazem o que eles querem, e quando a gente vê, estamos lá no quartinho escuro, numa posição fetal infantil, porque não temos força, né? Então, o processo de expansão da consciência, ele vai te trazer de volta quem é você, qual é a sua força, onde está a sua coragem, e aí você acessa tudo isso. Em cada atendimento, eu faço muitas anotações. Então, aqui é um vídeo de bastidores, então eu vou te contar o que está por trás, né? O que as pessoas não enxergam, mas que está acontecendo. Às vezes eu anoto na mão, então eu tenho meu diário aqui, vou anotando. Às vezes eu vou anotando diretamente no prontuário digital, então cada cliente minha, ela tem um prontuário que fica guardado, que só eu tenho acesso, então ele é sigiloso. E ele é digital, 100% digital, não fico guardando papel. Claro que aquilo que eu anoto, eu guardo, mas eu bato uma foto e já coloco no prontuário digital. Então fica tudo registrado de forma digital, né? Porque o prontuário, ele é um documento oficial, inclusive conversas pelo WhatsApp. Então, o máximo de informações que eu possa registrar, eu vou registrando e colocando no prontuário dela. A cada sessão, a gente vai evoluindo esse prontuário. Então, eu vou lá, olho o que a gente já trabalhou, faço a avaliação disso, será que ela realmente já reprogramou, já mudou isso daqui, já mudou o comportamento, não mudou, como é que tá a energia dela, o que ainda não mudou eu vou lá e reforço na próxima sessão, o que já mudou, bola para frente, vamos olhar para outra questão, e assim vai. Então os registros fazem parte dos bastidores aqui do trabalho do terapeuta. É com base nesses registros que eu vou elaborando os exercícios. Então tem pessoas que vão se identificar mais repetindo frases em casa, depois da sessão. Tem pessoas que gostam muito da meditação, então eu vou gravar uma meditação para essa pessoa ouvir em casa. Tem pessoas que se identificam mais escrevendo, então eu vou pedir para ela fazer um diário terapêutico, todo dia escrever um pouquinho sobre os sentimentos dela e por aí vai. Então é muito importante esse registro para que eu vá elaborando os exercícios também. A terapia comigo, ela funciona não só no momento da sessão, a terapia continua acontecendo nos outros dias, porque a pessoa vai fazer exercícios. E por que eu passo exercícios para os meus clientes? Porque eu acredito, e não é só eu que acredito, né? A ciência já prova que existe um processo no nosso corpo chamado neuroplasticidade. E esse processo de neuroplasticidade nada mais é do que uma mudança de caminhos neurais. Então, por exemplo, se antes eu tinha, vamos supor que uma cliente minha, ela tinha um vício, o vício em estar sozinha. Digamos que ela queria se relacionar, mas ela não consegue. Ela está viciada em se proteger das pessoas, então ela não consegue se abrir para relações. Então, digamos que ela tem isso. Então, ela tem um caminho neural que todos os dias, em todos os momentos da vida dela, leva ela para o mesmo lugar.
para esse lugar de eu preciso me proteger, eu não posso me relacionar, não posso me abrir, não posso me vulnerabilizar, vou perder minha liberdade e por aí vai, né? Alguém aí se identifica com isso? Então, de acordo com a ciência, com a neurociência, a neuroplasticidade nos diz que a pessoa que está viciada nesse mecanismo de proteção, ela pode mudar isso por um processo de neuroplasticidade. É como se os neurônios eles fossem flexíveis. Então, se todos os dias ela repete determinadas frases, escreve, conversa, reflete, se todo dia ela repete algo, ela vai gerar esse processo de neuroplasticidade vai gerar nela novos caminhos. Então ela pode se libertar dessa prisão onde ela se encontra a partir do processo de neuroplasticidade, ela precisa da repetição. Então por isso que a terapia comigo, é muito raro o cliente vir só para a sessão e ele não ter nenhuma tarefa. Ele vai ter tarefas para cumprir porque a neuroplasticidade precisa acontecer. Porque de nada vai adiantar, por exemplo, eu fazer uma super meditação na sessão e nos outros dias a pessoa não faz nada. Ela fica 15 dias sem me ver e ela não faz mais nada. Então a neuroplasticidade vai acontecer no momento da sessão, mas depois vai parar, não vai ter continuidade, porque a pessoa parou de trabalhar aquele neurônio, de mandar o neurônio para aquele novo caminho. Senão ele continua indo pelo caminho velho. E o caminho velho é o que a gente não quer mais. Então, aqui nos bastidores também eu estou sempre elaborando exercícios super personalizados para cada cliente. Outra coisa que faz parte aqui dos bastidores do trabalho de terapeuta são os estudos. Então, não tem como ser um bom terapeuta sem estudar. E é algo que precisa acontecer, a gente está sempre estudando. Então, por exemplo, faço os atendimentos e eu sou professor da pós-graduação. Então, eu dou curso de Reiki dentro da pós-graduação em terapias de saúde integrativa e dou curso de constelação familiar também. Então, eu estou sempre estudando, sempre me atualizando, não só sobre Reiki e constelação familiar, que eu sou professor, mas sobre outros aspectos do inconsciente, até para poder atualizar até a própria forma de ensinar o Reiki, a própria forma de ensinar a constelação. Eu tenho como característica esse desejo por estar sempre atualizando as coisas. Então eu tô falando aqui da neuroplasticidade, por exemplo, que é uma coisa mais atual, né? E muita gente deixa passar isso daqui. E a terapia acaba não trazendo resultados, porque ignora a importância da neuroplasticidade que está acontecendo, que sempre aconteceu dentro do corpo humano de todo mundo, só que isso cada vez mais vem sendo comprovado. Sempre olhando para o inconsciente. Então, gosto muito dos diálogos terapêuticos também na sessão, na perspectiva da psicanálise. Eu acho fundamental ter essas conversas também. Muitas vezes a gente capta na terapia o que nós chamamos na psicanálise de ato falho, né? O cliente fala algo que ele nem percebe, mas que está ali nas entrelinhas de tudo que ele está trazendo e a gente consegue ir captando e juntando as pecinhas do quebra-cabeças para entender o que está registrado no inconsciente dessa pessoa. Porque a grande força energética, a grande lei da atração, né, que existe, sempre existiu, sempre vai existir, essa lei da atração, tudo que nós nos conectamos, está ligado ao nosso inconsciente. Então, o nosso lado consciente, nosso lado racional, ele é minúsculo diante do tamanho do nosso inconsciente. Então, quanto mais a gente vai trazendo para a consciência o que está no nosso inconsciente, melhor. Melhor, porque a gente vai tendo clareza do porquê que por tanto tempo nós vivemos determinado padrão e o que fazer para mudar. Então, se eu nunca trago informações do meu inconsciente para minha consciência, eu vou continuar sempre repetindo a mesma coisa, porque eu não estou enxergando. E é importante mencionar aqui nesse vídeo que a terapia, pelo menos a terapia da forma como eu trabalho, ela não é milagrosa. Então ela não é uma coisa assim do dia para noite. Por exemplo, eu vim fazer uma sessão e aí eu acessei todo o meu inconsciente, mudei toda a minha vida. Não, você pode mudar muita coisa, mas veja, é uma vida inteira, é uma ancestralidade
toda, gigantesca, milhares de pessoas, né, dos nossos antepassados. Tudo está registrado no nosso DNA. Então não é em 1 hora de terapia que você vai conseguir acessar algo que daria bilhões de anos, por exemplo, de existência, milhões de anos de existência do ser humano, da família, do sistema familiar, da nossa origem. Então não é assim que funciona, não é uma coisa milagrosa em uma sessão, né? Por isso que eu gosto de sempre propor para os meus clientes um protocolo. Então é algo específico, é algo personalizado para a história da pessoa, e mesmo dentro do protocolo vai ter um monte de questões ali que a gente não vai abordar. Porque como que nós vamos, por exemplo, um protocolo de 5 sessões, em 5 horas, 5, 6, 7 horas de atendimento, se fosse juntar tudo, como que em 6, 7 horas de atendimento a gente vai conseguir fazer uma análise completa da existência daquela pessoa? Não dá, mas a gente consegue trabalhar muito bem. Né? Então, um protocolo, ele vai te trazer muita informação, ele vai te trazer clareza, ele vai virar várias chaves, ele vai trazer uma transformação na sua vida, mas ele não é milagroso. Isso é muito importante, porque muitos terapeutas, muitos profissionais de desenvolvimento pessoal fazem as vendas prometendo essa cura total de todas as dores, de todos os bloqueios, mas isso não existe. Isso não existe. Então veja, tem pessoas que vão passar 20, 30 anos fazendo terapia, lá, por exemplo, com as terapias mais tradicionais, como os psicólogos, né? Então eu vou lá no psicólogo, eu fico 20 anos, ou lá na psicanálise, trabalhando a minha vida, e mesmo assim eu não vou trabalhar a totalidade da minha vida. Então a gente precisa entender que o processo de autoconhecimento, ele é constante. Ele é algo que precisa ser constante. Claro, quando você tem uma demanda pontual, eu tô com um problema X, tem um padrão X na minha vida se repetindo, o protocolo já vai dar conta daquilo, pelo menos vai fazer uma tentativa, né, de liberar aquilo da sua vida. Agora, todos os aspectos da vida, isso não dá. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou: Diego, eu vou conseguir resolver todos os meus problemas. Eu tenho fibromialgia, eu tenho depressão, eu tenho problemas de relacionamento, eu já não me relaciono, eu parei os meus remédios e eu tô sofrendo e não sei o que. Eu vou conseguir resolver tudo com o teu protocolo? Porque eu tinha desenhado um protocolo para ela de 4 sessões. Eu falei: não, claro que não, você não vai resolver tudo. Eu vou te dar um caminho, né? A gente vai trabalhar várias coisas, vai te ajudar muito, mas você vai precisar continuar isso, não necessariamente comigo. Você vai dar continuidade com você. Você vai descobrir qual é o caminho possível para continuar o seu processo. Então eu não vou te prometer a cura da fibromialgia, a cura da depressão, a cura... Não, até porque é crime prometer cura, então eu não estou prometendo cura nenhuma. Eu vou te mostrar vários caminhos possíveis, eu vou pegar na sua mão e vou junto com você trilhar esse caminho. Mas nós não vamos resolver a sua vida toda, porque isso vai depender de você e de toda a sua caminhada nos próximos dias. Então, resumidamente, nesse vídeo que já está bem longo, esses são os bastidores aqui da vida de um terapeuta, dentro da perspectiva de trabalho que eu adoto, que são as terapias integrativas. Dentro das terapias integrativas que eu trabalho, eu faço uma combinação, então eu não consigo nem mais falar. No começo eu conseguia, mas hoje não mais. No começo eu fazia, por exemplo, sessão de Reiki, sessão utilizando processos de Access, fazia sessões específicas de Theta Healing, ativação da Kundalini. Só que hoje, hipnose, hoje constelação, hoje não consigo mais separar, porque é uma associação dessas ferramentas, dessas técnicas, e já não dá mais para colocar em caixinha algo que foi se tornando uma assinatura vibracional minha. Então é o meu jeito de trabalho. Eu vou utilizar o Reiki misturado com isso, mais com aquilo, porque é isso que eu vejo que faz sentido, é isso que eu me conecto, né? E tudo bem quando faz tudo separadinho em caixinha também, mas hoje em dia eu já não consigo mais separar as coisas. Se eu fizer uma constelação, vou fazer a constelação, mas vai ter ali uma ativação energética de uma energia que eu tô vendo que aquela pessoa tá muito baixa nela, vai ter uma meditação guiada mesmo na sessão de constelação, vai ter uma ativação de algum símbolo cósmico do Reiki, se eu sentir que vai ser contribuição. Então, são várias
São vários recursos vibracionais, né? Recursos vibracionais também é uma ferramenta, né? uma abordagem que eu trabalho. Então, é uma junção desses recursos vibracionais. E é isso que eu vejo que dá muito resultado. E realmente as pessoas têm obtido resultados muito interessantes fazendo esse trabalho, combinando essas ferramentas e trabalhando a sua energia. Tudo no universo é energia e por muito tempo nós ignoramos a existência da energia. Nós temos uma energia e essa energia precisa ser cuidada. A nossa energia muitas vezes ela tá lá no pé, ela está muito baixa, nossa energia vital, por conta do excesso de tela, do excesso de pensamentos, do excesso de informações ao nosso redor o tempo todo. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais depressivas, cada vez mais com diversas síndromes que vão sendo desenvolvidas de trabalho, excesso de cobrança, excesso de autocobrança, excesso de julgamento. Então, cada vez mais a gente vai precisar olhar para a nossa energia, para o nosso padrão vibratório, tá? Então esse vídeo foi sobre os meus bastidores. Claro que eu devo ter esquecido de falar alguma coisa. Deixa aqui o seu comentário, curte. A sua curtida é muito importante aqui no vídeo. E eu te encontro no próximo episódio do Diário de Terapeuta. Um beijo no coração.